Hello, tudo bem, turminha? Vamos então aí fazer a correção da REC 1, né, de Física, da terceira série do ensino médio, prova do dia 8/4, para que vocês saibam, né, como foi feita a prova e façam as correções, e se caso for necessário, tomara que não, fazer uma REC 2, vocês estudem os conteúdos de cada questão. Não é para decorar a questão, é para entender os assuntos que eu estou abordando em cada questão. Então, sempre começa o seu estudo pelo roteiro de estudos, verifique se não coloquei nenhuma lista e tem uma listinha lá para as questões teóricas dessa prova lá na pasta do Drive e estudem através do livro de vocês, que tem todo o conteúdo, toda a teoria necessária e exercícios para praticar. Não adianta aprender mecanicamente, tem que haver compreensão e você tem que ter a habilidade de solucionar as questões, certo? De dar solução no problema. Aí você consegue aplicar as equações, as teorias em cada exercício, mas o aluno tem que desenvolver a habilidade de decifrar como é que você vai dizer, o mistério de cada questão. Então vamos lá. O ser humano é capaz de correr a uma velocidade escalar de até. O ser humano é capaz de correr a uma velocidade escalar de até 64,8 quilômetros por hora, superando a velocidade atingida pelo atleta jamaicano Usain Bolt. Tá. É o recordista mundial dos 100 metros rasos. Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, o número foi estabelecido depois que cientistas calcularam a velocidade mais alta pela qual os músculos do corpo humano podem se mover biologicamente. Gente, veja, essa velocidade ela é teórica, ok? Então, assim, pela estrutura do corpo humano, nós conseguimos chegar até essa velocidade. Não quer dizer que qualquer um chega nessa velocidade. É assim, vai se esforçando que essa vai ser a velocidade limite para a estrutura do corpo humano, pelo que está escrito aqui. Então, ele consegue atingir a velocidade de 64,8 quilômetros por hora e uma prova de 100 metros, como o Usain Bolt faz. Suponha que um atleta, na prova de 100 metros, partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero, com aceleração escalar constante, atinge essa velocidade escalar máxima e a mantivesse até o final da prova, como mostrado. Então, ele vai atingir a velocidade. Gente, para facilitar a vida de vocês, a gente já colocou a velocidade em metros por segundo aqui no gráfico, né? Só se o aluno quis se atrapalhar. Porque, por exemplo, se a sua velocidade ela estiver em quilômetros por hora, e eu preciso dela em metros por segundo, é só você dividir por 3,6. Ou, ao contrário, é só multiplicar por 3,6. Então, só para eu conferir aqui, deixa eu ver se eu tenho uma calculadora por aqui. Eu devia ter. Então, uma calculadora 64,8 dividido por 3,6. 18. Então, isso daqui equivale, esse número equivale aos 64,8 quilômetros por hora. Esse valor aqui, tá? E aí eu peço, determine o intervalo de tempo. O que é que aconteceu aqui, minha gente? Aí. Determine o intervalo de tempo aproximado desde que o atleta percorreu 100 metros. Faça os cálculos com uma casa decimal. Tem gente me falando, mas por que que você pediu uma casa decimal, professor? Uai, fazer com uma casa decimal, para ter precisão. Então, o que acontece? Você vai calcular em que momento, em que lugar, em que tempo o deslocamento fica igual a 100 metros. Muito bem. Só que se você olhar o gráfico, tem uma primeira parte que é movimento uniformemente variado. E tem uma segunda parte que é movimento uniforme, porque nesse trecho a velocidade fica constante. Então você vai ter que separar uma coisa da outra. Na primeira parte, na primeira parte do MUV, você vai ter o primeiro deslocamento, um delta S1. E na segunda parte, você vai ter um segundo deslocamento, um delta S2. E quando você somar os dois, vai ter que dar 100 metros. O delta S1
mais o delta S2 tem que dar 100 metros. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou tirar da questão a parte do movimento uniformemente variado. Ou você faz por área, ou você faz por equação, tá? Depois que eu tirar essa parte do exercício, eu vou trabalhar no movimento uniforme. E aí é super fácil, né? Porque velocidade é delta S pelo delta T. E eu vou descobrir quanto que é esse delta T. Quando eu descobrir esse delta T, é só você somar no 4 segundos que você descobre o tempo final. Então, isso é o que o aluno precisa desenvolver. Quer dizer, como resolver a questão? Primeiro, uma leitura, compreensão e solução. Então, eu estou resolvendo a parte do movimento uniformemente variado. Vou fazer primeiro pela área, porque do gráfico velocidade versus tempo, você vai ter o deslocamento como sendo a área. E a área é de um triângulo. Então, o delta S1 é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base mede 4, a altura mede 18 e você divide por 2. 4 por 2 dá 2, 2 vezes 18, 36 metros. Então, daquela primeira parte tem 36 metros. Isso quer dizer que o meu delta S2 vai ser igual ao delta S total menos o delta S1. Vão ser 100 metros menos 36, vão ser 64 metros. Tudo bem. Agora, como você poderia fazer isso sem usar essa ideia de área aqui do movimento uniformemente variado? Você poderia usar a Torricelli. Final ao quadrado é a inicial, puxa, mas aí teria que ter aceleração, né? Mas vamos só fazer a aceleração. Inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S. E a aceleração é o delta V dividido pelo delta T. Estou fazendo de outro jeito para você entender. A sua velocidade aumentou 18 e ela aumentou 18 em 4. Então a sua aceleração é 4,5 metros por segundo ao quadrado. A sua velocidade final é 18 ao quadrado. É igual a partir do repouso mais 2 vezes 4,5 vezes o delta S. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado dividido por 9, né? Porque 4,5 vezes 2 é 9, é igual a delta S. Simplificando, o delta S vai ser igual a 4 vezes 2 vezes 18, vai dar 36 metros também. Então, podia ter sido feito pela área ou podia ter sido feito por equações. Você também podia usar, sei lá, a equação do espaço, o sorvetão reduzido, né? Delta S é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Só que também teria que achar a aceleração. Então, o delta S é igual a parte do repouso mais 4,5 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Pessoal, 4 ao quadrado é 16, 16 por 2 é 8, 8 vezes 4,5, 8 vezes 4,5 dá 36. Delta S igual a 36 metros. Então você poderia fazer do jeito que você quisesse, mas você precisava descobrir o deslocamento do m e o v para tirar da equação. E agora é só resolver no movimento uniforme. Então eu ensinei 3 formas diferentes de tratar o mesmo exercício. A área é mais fácil, mas às vezes vocês gostam de equação, mas tem que achar aceleração. Aí pode ser Torricelli ou sorvetão. Bom, o movimento uniformemente variado, a gente tem que lembrar só que velocidade é um delta S sobre um delta T. Então, o delta T é o deslocamento de 64 dividido pela uma velocidade de 18. Então, o delta T é igual a 64 por 18, 64 para não errar dividido por 18,
Então, você tem isso aí. Será que é isso mesmo? 355. Ah, por isso que eu pedi duas casas decimais. Então, é 3,6. Uma casa decimal. 3,6 segundos, tá? Esse é um jeito, mas a resposta final é o tempo da corrida. Então você vai ter que pegar o 4 segundos e somar com 3,6 segundos. Então o tempo da corrida vai dar 7,6 segundos. Esse é o tempo final, tá? Uma outra possibilidade seria você usar sorvete. S igual a S0 mais V vezes T, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Dá na mesma. Dá o 7,6. A resposta é: determine o intervalo de tempo aproximado que esse atleta percorre os 100 metros. Ele percorreu em 7,6 segundos. Tudo bem, pessoal? Então, quem me indagou esses dias com relação ao número de casas decimais é porque deu uma dízima e eu pedi para usar, nesse caso, uma casa decimal. O número deu 7,55555, que no arredondamento é 3,555, que no arredondamento é 3,6. Belezinha? Belezinha, pessoal. Belezinha. Muito bem, 64 dividido por 18. Continuando. Continuando. O exercício aqui 2. A galáxia Andrômeda é considerada atualmente a mais próxima da Via Láctea, estando aproximadamente a 2,5 milhões de anos-luz. Vamos grifando para facilitar a vida. 2,5 milhões de anos na velocidade da luz. A partir dessa informação, considerando que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10, 3 vezes 10 oitava, não, 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, considerando que um ano equivale a 3,2 vezes 10 a sétima segundos, isso eu fiz para ajudar, determine o que se pede a seguir. A distância de Andrômeda até a Terra em quilômetros. Pessoal, distância, que nem acabei de fazer ali em cima, delta S é a mesma coisa que velocidade vezes o delta T. O meu delta T, ele é igual a 2,5 milhões de anos. Então, é 2,5 vezes 10 a sexta, por causa dos milhões. Ano tem 3,2 vezes 10 a sétima segundos. Então, tem que fazer vezes, porque aqui minha caneta está paradinha. Deixa eu ver o que aconteceu aqui na minha caneta. Então, se cada ano equivale a 3,2 vezes 10 a sétima, eu vou multiplicar por 3,2 vezes 10 elevado a sétima. Beleza. Multiplica número por número. 3,2, 2,5. 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 3, 15, 16 com 1. Soma com 4, 6, isso dá 0. 0 vai 1, 6, 7, 8, com duas casas decimais. Então, o intervalo de tempo é igual a 8,0 vezes 10. Aí você soma 6 com 7, que vai dar 15 vezes 15. Isso aqui é em segundos. Por que que eu estou falando em segundos? Porque a minha velocidade está em quilômetros por segundo. Então, o delta S vai ser igual à velocidade de 3 vezes 10 a quinta vezes o tempo, que é 8 vezes 10 a décima quinta. 3 vezes 8 são 24. Delta S igual a 24 vezes 10, 5 com 15, vezes 10 a 20. Então, aqui, escrevendo da maneira mais correta, você passa a vírgula, fica 2,4 vezes 10 elevado a 21. Engraçado, aqui está dando alguma discrepância. Vezes 10 a sexta, milhões, deixa eu conferir. Vezes 10 a sétima, 6 com 7. 6 com 7 é 13, não é 15. Então, peraí, aqui está errado. Aqui é 13. Então, aqui fica 8 vezes 10 a 13. 13 com 5 dá 18. E 18 mais 1, 19. Isso, 19. Isso aqui em quilômetros. Muito bem.
Essa seria a resposta exata, né? Com toda a teoria para escrever números na notação científica, que já foi ensinada desde que vocês eram pequenininhos, desde que vocês nasceram. Bom, agora com relação à ordem de grandeza. Na questão de ordem de grandeza, o aluno tem que observar que sempre vai ter um número vezes uma potência de 10 e um expoente, tá? O que que acontece? A ordem de, se o número ele for menor do que a raiz de 10, então a ordem de grandeza ele é a notação científica lá, é igual a 10 elevado ao expoente. Mas se o número for maior que a raiz de 10, então a ordem de grandeza é igual a 10 elevado ao expoente mais um, tá? Essa é a regra, isso é uma regra, tá? Então, nesse caso, o nosso número é igual a 2,4. E a raiz de 10 é aproximadamente, vamos conferir, 3,1 aproximadamente. Deixa eu ver aqui. É raiz, cadê a raiz? Raiz quadrada do número, já foi lá. Peraí, deixa eu limpar que tá um lixo isso aqui. Então, 10, raiz. Raiz de 10 é 3,16. Então, 3,16. O nosso número está menor do que raiz de 10. Portanto, a ordem de grandeza é só a notação científica. É o 10 elevado a 19. Beleza? Só isso. Só isso. Uma continha bem simplesinha. Exercício 3. Dispomos de duas cargas pequenas. Dis... Ah! Dispomos de duas pequenas esferas idênticas eletrizadas. A esfera 1 possui carga de 2 microcoulombs e a esfera 2 possui de menos 6 microcoulombs. Colocam-se em contato e em seguida separam-se. Separam-se. E agora responda. A. As novas cargas elétricas de 1 e de 2. Pessoal, isso aqui é eletrização por contato. Toda vez que você fizer contato, a esfera 1 final vai ficar com a mesma esfera, a carga da esfera 2 final, que é igual à média. Então você soma a carga 1 inicial com a carga 2 inicial e divide por 2. Então as cargas finais da 1 é igual à final da 2, que é igual a 2 menos, quer dizer, pode fazer mais menos 6 dividido por 2. Pessoal, mais com menos é menos. Mais 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 dividido por 2, então as cargas finais, a carga 1, que é igual à carga 2, é igual a menos 4 dividido por 2 dá menos 2 microcoulombs. Essa é a resposta. Beleza? Então, olha só. A carga 1, ela estava com 2 microcoulombs e ela terminou com menos 2 microcoulombs. E a carga 2, ela estava com menos 6 e ela terminou com menos 2 microcoulombs. Eu podia perguntar para você quem foi que perdeu elétrons. Quem perdeu elétrons ficou menos negativo, ou ficou mais perto do positivo. Então, quem perdeu elétrons foi a carga 2. Esse cara aqui perdeu elétrons. E esse cara aqui ganhou os elétrons. Agora, quantos elétrons? Veja bem, um, a carga 1 ela estava com mais 2 e foi para menos 2. Quer dizer que entraram menos 4 microcoulombs de elétrons. E a carga 2 ela estava com menos 6 e foi para menos 2. Ela subiu 4, então perdeu negativos, perdeu 4 microcoulombs. Então, quantos elétrons foram trocados? É só você verificar o delta de carga. Tanto faz da 1 ou da 2. O delta de carga é de 4 microcoulombs. O que a 2 perdeu, a 1 ganhou. Ponto. Eu quero saber quantos elétrons foram trocados. Então, a gente sabe que o número de elétrons trocados é esse delta de carga dividido pela carga elementar. É 4 vezes 10 a menos 6. Gente, já falei 1,5 trilhão de vezes dos prefixos quilo, mega, giga, tera.
mili, micro, nano, pico. Vocês precisam lembrar disso até terminar as provas de vestibular. Por favor. É 3, 6, 9 e 12. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Então, o micro eu coloquei um menos 6. Dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Foi dado ali. Pessoal, aqui eu tenho tipo uma divisão de 4 por 16. Então, o número vai ser igual, tipo 1,40 por 16, igualando decimal e simplificando. E a notação científica, o menos 19 sobe, então fica menos 6 menos 19, que vai dar um mais, então fica mais 13. Então fica vezes 10 elevado a 13. Agora, se eu simplificar isso aqui por 4, fica 10, 4, fica 2,5. O número de cargas é 2,5 vezes 10 a 13ª elétrons. Beleza? Simplifica por 4, fica 10 por 4, 10 por 4 dá 5, 2,5. Tá bom? Muito bem. O exercício 4. Produzir sombras na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela e um ambiente escuro. Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmão aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre a mesa para brincar com sombras. Posicionou cuidadosamente a sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmão, uma vez de que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada. Deixa eu grifar isso, porque senão eu não vou achar depois. Tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Sabendo que a distância entre a mão de Fernando até a chama da vela, a distância da mão de Fernando até a chama da vela é meio metro e que a largura da sua mão espalmada é 20 centímetros, faça o que se pede. Faça uma representação esquemática, desenho do problema proposto. Pessoal, eu estou dando um ponto para a pessoa fazer um desenho. E vai que a pessoa não fez o desenho. Então vai ter o ponto. Simples, simples, tá bom? É só obedecer o que o professor manda. Você pega, desenha a propagação retilínea da luz a partir da vela. Aí você decide, olha, aqui você vai ter a sombra. Vamos, meu filho. Oh, mas o programa hoje tá do peru, viu? Ele tá engraçadinho, engraçadinho. Então vamos lá. Aqui você tem a vela. Aqui está o foguinho da vela. Aqui você tem a parede. Essa parte aqui vai ser a parte de sombra. Deixa eu escrever de outro jeito aqui, que fica bom. A sombra. E a meio metro você tem a mão. Aqui, ó. E aqui a sombra. Simples assim. Aqui você tem meio metro de distância. Só que o que acontece? A mão, ela tem 20 centímetros. E o cara falou que é 5 vezes. Daqui para cá, você faz vezes 5. Então aqui vai ser 100 centímetros. E aí eu peço para você determinar a distância entre a parede e a chama da vela. Entre a chama da vela e a parede. Eu quero essa distância aqui, ó. Então, ficou fácil, né? Eu tenho que a distância dividido pelo 100 é igual a 0,5 dividido por 20. Então, a distância é igual a 50 sobre
20. A distância é igual a 2,5 metros. Nossa senhora, nunca foi tão fácil tirar 2 pontos. Então, assim, eu induzi você a ganhar 1 ponto para desenhar, porque vocês têm dificuldade de enxergar o que vocês não desenham. Então, tinha que desenhar a vela, a mão e a sombra. Colocar os números todos no lugar, tinha 1 ponto. E depois fazer a semelhança de triângulo, beleza? Isso quer dizer princípio da propagação retilínea da luz. Penúltimo exercício, teste. 3 esferas metálicas apoiadas sobre suportes isolantes são colocados próximos, como o desenho abaixo, porém, sem se tocarem. Não se tocam. São condutoras e não se tocam. Então, não trocam carga, elas induzem as cargas. Um bastão carregado positivamente é aproximado da primeira esfera. Analise o diagrama que melhor representa a distribuição de cargas. Pessoal, elas estão neutras. Esferas metálicas apoiam, são colocadas próximas, o desenho abaixo, o bastão carregado. Ah, ela nem fala, mas as esferas só vão sofrer indução do bastão positivo. Então, esse lado vai ficar negativo e esse vai ficar positivo. Por sua vez, esse lado vai induzir negativo e esse vai positivo. E esse também vai ficar negativo e esse vai ficar positivo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, por indução. Eletrização sem contato, beleza? Polarização somente. Muito bem. O exercício 6. Uma bandeira do Brasil é estendida, aberta no quarto escuro. Um estudante aponta para ela um feixe de laser de argônio de baixa intensidade, similar aos utilizados em alguns tratamentos odontológicos. Considere a seguinte enumeração de algumas regiões da bandeira. Então, 1 é verde, 2 é amarelo, 3 é azul. Beleza, essas são as partes. Sabendo que o feixe possui a frequência da cor azul, o feixe possui da cor azul, assinale a seguir as partes da bandeira que serão absorvidos. O azul será absorvido por tudo menos o branco e o azul. Beleza? Isso, então, nos dá a resposta C. Então, opa, peraí que aqui abriu que não devia. Então, aqui a gente teria como resposta a alternativa C. Então, veja bem, a parte verde, ela vai absorver azul e só reflete o verde. A parte amarela só reflete o amarelo, absorve azul. E a parte azul só reflete, né, difunde azul. Tá bem. Só que eu olhei lá a lista de exercícios que a gente fez para o estudo e ela é mais detalhista nesse ponto, né? Eu nunca expliquei com riqueza de detalhes, porque senão a gente ficava com muitas variáveis. Mas a lista, ela abre isso nas cores primárias e nas cores secundárias. O verde é uma cor secundária, né? O verde é resultado do, aqui eu coloquei para vocês, o verde é o resultado do azul com o amarelo. Então, o que que acontece? Na questão 8, lá na resolução da lista, está escrito assim, ó, resolução oficial. Segundo a teoria das cores, se um objeto é azul, isso significa que ele absorve azul e todas as cores, exceto a cor azul. Então, segundo a teoria das cores, um objeto azul, isso significa que ele absorve luz de todas as cores, exceto o da cor azul. Assim, a parte 3 não absorve o feixe azul. A parte 3 seria o azul. Ela, na verdade, devolve o azul, por isso que você vê azul. Enquanto a parte 2 absorve o azul, porque a parte 2 é amarela e a amarela é primária. Muito bem. E absorve. Já a cor verde resulta da combinação de azul com amarelo. Então, se o verde é a combinação, porque ela é secundária do azul com o amarelo, ela absorve o amarelo e ela devolve azul. Assim, a parte um não absorve o feixe azul, aparecendo azulada no quarto escuro. Então, para essa resposta, a gente também terá a alternativa B. Então, voltando aqui, eu vou aceitar a letra B, porque leva em consideração a cor secundária, que é composição de cores. Uma parte ela absorve, outra ela reflete, então ela não absorve o azul, que é o verde. Então, o verde também difunde azul. E aqui a gente tem, mais uma vez, a explicação
das cores, né? Então, aqui nós temos o verde. Então, o verde, ele tem uma parte azul com parte amarela. Então, o verde, ele vai absorver amarelo, mas ele vai difundir o azul. E aqui está a explicação das cores primárias e secundárias e até as terciárias, para quem quiser dar uma estudada. Então, eu aceito a resposta simplista, mas a gente percebe aqui que o vestibular, às vezes, pega um pouco mais no detalhe das cores. Então, aqui pode ser a alternativa B ou a alternativa C, beleza? O que nós mais exploramos em sala de aula foi de forma simplificada das cores primárias, mas as cores secundárias a gente teria que estar decorando de como elas são compostas. E aqui eu não tinha explicado e também não vou cobrar. Então fica sendo B ou C corretas neste caso aqui, beleza? A C porque é a forma com que eu expliquei em sala de aula e a B conforme o gabarito dessa questão, tá bom? Feito, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês aprovam aqui o trabalho da gente, dê um joinha para fortalecer o serviço. Vamos para uma próxima correção. Caso tenha que fazer uma REC 2, respira, leia novamente o roteiro de estudos, siga as instruções, aprenda as teorias e saiba aplicar. Esse ano, o desafio do terceiro ano é ter prova multidisciplinar. E isso é importante, porque no vestibular não vai cair só cinemática, só dinâmica, só óptica ou eletrostática. Vai cair tudo misturado e vocês vão precisar saber a habilidade de resolver problemas. Então, treine a solução, a habilidade de resolver problemas. Falou? Tchau e beijos, até a próxima.